Eis a obra da Santa Madre Igreja em nós. Ela nos protege, nos guia, nos defende, trabalha e sofre conosco e nos acompanha até o último momento da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Peço, no início da nossa reflexão, o seu joinha, o seu like, isso nos ajuda muito aqui no YouTube. Também se inscreva no canal se você é novo por aqui ou se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de quando nós viermos aqui para rezar ou para refletir. Tem alguma intenção, algum pedido de oração? Deixe aí nos comentários, tá certo? Para que nós todos rezemos na sua intenção. Estamos na série do Flores da Eucaristia. Quem nos auxilia é São Pedro Julião Eimar, um grande santo que amava o Santíssimo Sacramento e deu grande incentivo a tantos congressos eucarísticos. Era também um grande devoto de Nossa Senhora, sobretudo com o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Enfim, ele é considerado o apóstolo da Eucaristia e é nosso diretor espiritual aqui no Flores da Eucaristia, através dos seus escritos. Hoje, no dia 9 de novembro, nós iremos mais uma vez refletir sobre a Igreja e a nossa vida eucarística, a nossa vida de união com o próprio Senhor Jesus Cristo, a Igreja que é a nossa mãe. São Pedro Julião inicia dizendo o seguinte: consagramos amor à mãe que nos deu a vida, ao Pai que nos sustenta e que se dedica ao nosso bem. Ora, a Santa Igreja é a mãe de nossas almas. Concebeu-nos para Jesus Cristo nos sofrimentos do martírio. Infunde-nos uma vida espiritual que ninguém nos pode arrebatar e nos educa para a vida eterna, onde gozaremos por Jesus Cristo da glória e felicidade de Deus. Meus amados irmãos, São Pedro Julião, no início da nossa reflexão de hoje, ele nos coloca aqui 3 operações que a Santa Igreja, a Santa Madre Igreja, realiza em nós. Depois nós veremos que até são mais do que 3. Mas neste momento, até aqui, nós temos 3 obras que a Santa Igreja realiza nos filhos de Deus. A primeira é que a Igreja, ela nos concebe para Jesus Cristo. Ela nos dá uma vida, ela nos dá ao próprio Senhor Jesus Cristo. Isso ela nos faz através do batismo, né? Pelo batismo, nós somos inseridos na família do povo de Deus. Pelo batismo, nós adentramos na Igreja e, sendo a Igreja aquela que nos dá Jesus Cristo, também ela, através do sacramento do batismo, nos concede ao próprio Senhor Jesus Cristo, ou melhor, nos devolve a graça de Deus, nos devolve ao Senhor nosso Deus. E não só através do batismo, a Igreja sempre testemunhou esta vida em Jesus Cristo pelos seus santos e santas, por aqueles que deram a vida ao próprio Senhor, por aqueles que viveram e morreram por amor a Jesus Cristo, por aqueles que sofreram o batismo de sangue, por aqueles que sofreram o martírio. Por aqueles que sofreram o martírio. Então, esta é a primeira operação que São Pedro Julião nos lista aqui. A Igreja concebeu-nos para Jesus Cristo. A Igreja nos fez nascer para Cristo. E disso decorre essa segunda operação, essa segunda obra, que é que a Igreja infunde em nós uma vida espiritual. E uma vida espiritual que ninguém pode arrebatar. Os santos e santas de Deus, a doutrina, o magistério, a tradição, a própria Sagrada Escritura, enfim, a Igreja nos faz, amados, a Igreja nos faz crescer na espiritualidade.
É através da igreja que nós vamos aumentando a nossa intimidade com Jesus Cristo. É através da igreja que nós iremos e que nós somos, de pouco em pouco, mais íntimos de nosso Senhor. É através da igreja que de pouco em pouco nós vamos conhecendo nosso Senhor Jesus Cristo e o conhecendo, nós também vamos aprendendo a amá-lo. E com isso nós vamos conquistando o céu para nós. É a igreja que infunde essa vida espiritual em nós. É a igreja que nos coloca num caminho de fé, num caminho de santidade. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós a vida espiritual que a igreja nos concede em Jesus Cristo. A não ser nós mesmos, nós quando pecamos, nós quando decidimos virar as costas para Deus e para a igreja, para nosso Pai e para a nossa Santa Madre Igreja. Aí sim, nós somos apartados do caminho espiritual. Mas nenhum outro, nem mesmo o demônio, nem mesmo a morte, nem mesmo o pecado pode nos separar do amor de Cristo, não é isso o que diz São Paulo? Então, o caminho que a igreja nos oferece, o caminho que a igreja nos insere, que é um caminho espiritual, ninguém pode nos tirar. É o caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira obra que a igreja faz em nós é a obra da educação, da formação e da formação que nos leva para a vida eterna. Nós já vimos isso tantas vezes aqui no Reflexos Católicos. Na vida eterna nós estaremos preenchidos, nós estaremos saciados pela presença de Jesus Cristo, pela presença de Deus e viveremos a felicidade eterna. Mas nós chegaremos lá porque nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu no alto da cruz essa mesma vida eterna, alcançou para nós a vida eterna. Contudo, ao longo da nossa vida nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos viver mesmo a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser purificados, seja aqui, no tempo em que estamos vivendo aqui, ou mesmo no purgatório. E nisto é a Santa Igreja quem nos forma, é a Santa Igreja quem nos educa, é a Santa Igreja responsável por formar Jesus Cristo em nós. E quanto mais nós formos formados em Jesus Cristo, mais perto do céu, mais em comunhão com o próprio Senhor nós estamos. Então aqui nós vemos essas obras que a Igreja realiza em cada um de nós, de nos fazer viver para Cristo, de fazer com que nós tenhamos uma vida espiritual e de nos dar a vida eterna. Então nós poderíamos até mesmo trocar o nome, não são só 3 obras espirituais, mas são 3 vidas, 3 modos de vida. A vida que nós ganhamos em Jesus Cristo através do batismo, a vida em Cristo, a vida espiritual, que é o caminho para a última vida, para a vida eterna, que é a vida no céu. Só que tem mais, irmãos. São Pedro Julião continua nos dizendo, olha só, Mãe vigilante e cheia de ternura, a Santa Igreja guia e protege os nossos passos nos perigos e dificuldades da vida. A Santa Igreja nos defende contra os ataques dos inimigos. A Santa Igreja pensa nas nossas chagas, trabalha e sofre conosco. A Santa Igreja nos acompanha até o instante em que os nossos olhos se fecham à luz, em que a palavra expira em nossos lábios moribundos e em que nosso coração deixa enfim de pulsar. Toma então nossa alma, que purificou, abençoou e revestiu de seus méritos e a introduz no seio de Deus, seu Criador e Salvador. Então veja, a Igreja ela é responsável por nos vigiar. Ela é uma mãe vigilante, uma mãe que está sempre olhando os seus filhos, e não só olhando os seus filhos, não só atenta a seus filhos, mas a Igreja guia os filhos de Deus, protege os filhos de Deus dos perigos da vida presente. A Santa Igreja nos defende dos ataques do inimigo. A Santa Igreja trabalha e sofre conosco para que nós possamos passar com coragem e com a força de Deus pelas tribulações do tempo presente. A Santa Igreja nos acompanha, não só na nossa vida, mas até o nosso último suspiro. A Santa Igreja está conosco o tempo todo. A Santa Igreja está sempre presente, como uma mãe que nunca abandona os seus filhos. Mais do que isso, uma mãe que nunca aborta seus filhos. Uma mãe que nunca leva os seus filhos para a morte, mas sim para a vida e vida em Deus. Tanto é, amados, tanto é assim que São Pedro Julião nos diz aqui uma coisa que é estupenda. E pode até ser óbvia, mas nós não atentamos para isso nas nossas vidas. A caridade maternal da Igreja nos acompanha até mesmo no purgatório, onde ainda exerce o poder
de seu sufrágio. Nós sabemos disso, porque somos nós, as almas que peregrinam nesse mundo, que rezamos pelas almas do purgatório. As almas do purgatório vivem lá no purgatório, estão lá sendo purificadas no purgatório, melhor dizendo, e o tempo que elas passam no purgatório, nessa purificação, pode ser diminuído pelas orações da igreja militante, ou seja, pelas orações de nós, os fiéis da igreja aqui na terra. Então, até mesmo no purgatório, a igreja nos acompanha. Até mesmo no purgatório, a igreja é nossa mãe. Até mesmo no purgatório, ela exerce o seu poder de sufrágio, o seu poder de salvação. Assim, continua São Pedro Julião Aimar, a missão salvadora da igreja termina somente à porta do céu. É impossível, portanto, deixar de amar tão boa e terna mãe. Irmãos, nós vimos ali no mês de agosto São Pedro Julião nos ensinando a amar o santo sacrifício da missa, nos ensinando a olhar para a cruz de nosso Senhor, para olhar para a Eucaristia, para ver o mistério que nos salvou. Em setembro, São Pedro Julião Aimar nos convidou a fortalecermos os nossos momentos de oração. São Pedro Julião Aimar nos direcionou a amar a adoração. Nos ensinou que somos vivos e que mantemos a nossa vida espiritual, a nossa vida em Cristo, através da adoração, através da nossa união com o Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Foi de fato um mês eucarístico para nós aqui no Flores da Eucaristia. Em outubro, providencialmente, São Pedro Julião nos fez perceber que o único rei que merece o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração é o Rei Jesus. Ele é o perfeito governante, ele é aquele que nos rege com amor, nos governa com amor e está presente, sentado lá no seu trono eucarístico. E mais do que isso, ele quer estabelecer o seu reinado em nós. E agora, no mês de novembro, já no início do mês de novembro, São Pedro Julião nos convida a olhar para a nossa Santa Madre Igreja, para a nossa mãe, que tem como modelo a nossa Santíssima Virgem Maria, a Nossa Senhora, a nossa mãe, a mãe de todos, a mãe de Jesus Cristo. E olhando para a igreja, percebendo o cuidado que a igreja tem por nós, nós a percebemos, nós a recebemos também como mãe. E ela, como mãe, nos protege, nos encaminha, nos direciona, nos faz viver em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos faz ser obedientes a nosso Pai, nos faz viver no amor de Deus, nos faz caminhar no caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o caminho da salvação. São Pedro Julião nos direciona, nos faz olhar para a igreja para sermos, de fato, membros do corpo de Cristo. Em tudo isso, também como nós temos rezado na nossa oração da manhã, nós somos convidados a ser um com Cristo, a nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo, pela Eucaristia, pelos santos sacramentos, pela Santa Missa, pela cruz de nosso Senhor, pelo caminho que a Igreja nos oferece, pela Sagrada Escritura, enfim, por tudo aquilo que o próprio Senhor nos deixou. O Senhor sabia que nós teríamos dificuldade de caminhar com Ele. O Senhor sabia das nossas fragilidades e por isso Ele nos deixou tantos bens, tantas graças, tantos corrimões para que nós pudéssemos nos agarrar para subir a rampa, para subir a escada, mas mais do que isso, Ele nos deixou a si mesmo, a si próprio, e quis ser um conosco, para que, sendo um conosco, nós pudéssemos caminhar a nossa vida aqui na terra, peregrinar nesse mundo, rumo ao céu com grande segurança, com a perfeita segurança que é Ele mesmo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo que nos é dado pela Santa Amada Igreja. Por isso louvemos ao Senhor por sermos católicos. Louvemos ao Senhor por termos sido batizados, porque Ele incutiu lá nos nossos pais o mover do Espírito Santo para que fôssemos batizados. O Senhor nos alcançou, o Senhor chegou até nós através da Santa Igreja Católica. E chegou até nós no tempo, chegou até nós na geografia, mas chegou também até os nossos corações, chegou até mim, chegou até você em particular, a cada um de nós. O Senhor nos alcançou e nos alcançou através da Santa Madre Igreja. Talvez você até pense, nossa, eu nem sou católico, eu caí aqui nesse vídeo por acaso.
Mas, amado irmão, amada irmã, se você é convencido por isso hoje, é porque a Santa Igreja nos trouxe todas essas riquezas que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou há 2000 anos. Então sejamos gratos. Católicos ou não, sejamos gratos à Santa Madre Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, amada irmã, mais uma vez eu peço o seu joinha, o seu like e também a sua inscrição. Compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam viver essa graça, ou possam conhecer um pouco mais da Igreja Católica de nosso Senhor Jesus Cristo e, amando a Igreja, amando a Jesus Cristo, caminhar com mais segurança rumo ao céu. Tá certo? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.